Boa noite. Segundo encontro. Jesus, o enviado do Pai. Tema de hoje: o melhor caminho, seguir Jesus. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No meio de nós está Jesus, também estão conosco sua mãe, Maria Santíssima, e o Pai São José. Saudamos a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui. Como refletimos no encontro passado, São José foi para Jesus um pai dedicado e para Maria um esposo espetacular. Ele nos ensina a confiar em Deus, a ser obedientes à sua vontade e cuidar da família com todo o carinho e a trabalhar para o bem de todos. São José ensina-nos a ser fiéis a Deus. Jesus chama cada um de nós para cuidarmos um dos outros. Quais são as nossas atitudes práticas em favor das pessoas que precisam de nossa ajuda? Vamos para um momento para meditar. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Estamos vivendo num tempo de muitos sofrimentos causados pela pandemia da Covid-19, agravada pelo descaso de muitos de nossos governantes e pela falta de cuidado de muita gente. Senhor, cuida das pessoas que seguem as orientações para não se contaminarem e não contaminarem os outros. Vivemos numa realidade de angústia e insegurança por consequência da pandemia, mas percebemos sinais do amor de Deus revelados no exemplo de vida de muitas pessoas. Senhor, protege as pessoas que cuidam da vida dos outros, arriscando a sua própria vida. Deus conta com as pessoas que se colocam a serviço da vida, que são sensíveis aos sofrimentos de tantos irmãos e irmãs, e com coragem e humildade levam a esperança dos outros. Senhor, consola as pessoas que perderam seus entes queridos para não perderem a esperança de um mundo melhor. Vem, vem, Espírito Santo de amor, vem a nós, traz à Igreja um novo vigor. Em cada ano litúrgico, a Igreja reflete sobre a vida e a missão de Jesus a partir de um dos evangelhos. No ano passado, foi o Evangelho de Mateus. Neste ano, seguimos o Evangelho de Marcos. Cada um dos evangelhos foi escrito sob a luz do Espírito Santo, para que Jesus fosse conhecido e amado por todos. Eis o meu filho amado, Jesus de Nazaré. Marcos conheceu Jesus através da participação num grupo de família na cidade de Jerusalém. Sua mãe, chamada Maria, era animadora desse grupo que se reunia na sua casa. Certa vez, o apóstolo Pedro visitou esse grupo. Isso está contado no Livro dos Apóstolos, capítulo 12, de 1 a 17. Ali se encontravam os primeiros cristãos para rezar. Ele se tornou um discípulo apaixonado por Jesus. Deixou tudo para segui-lo. Tornou-se missionário junto com Paulo e mais tarde viajou junto com Pedro para a cidade de Roma. Após a morte de Pedro e Paulo, Marcos escreveu o Evangelho para que todos se lembrassem dos ensinamentos e da prática de Jesus Cristo. O canto Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. A palavra de Deus nos ilumina. Hoje vamos refletir sobre um dos primeiros fatos de vida de Jesus que Marcos conta no Evangelho. Queremos fazer como fizeram os primeiros discípulos, e imediatamente eles o seguiram. É sobre isso que Jesus vai nos falar. Preparemos o nosso coração para ouvir e acolher a palavra de Deus. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor.
Só um minutinho de silêncio, se acalmar, para a gente ouvir a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, de 1 a 14. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longe do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes do mar, pois eram pescadoras. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai, Zebedeu, com os empregados, e o seguiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este texto mostra o início do mistério público de Jesus. São suas primeiras palavras, depois de ser batizado por João Batista e passar um tempo de oração no silêncio do deserto. Vamos meditar sobre o que acabamos de ouvir no Evangelho de Marcos. Qual a missão de Jesus na Galiléia e o que ele disse? Caminhando à beira do mar da Galiléia, o que Jesus disse aos discípulos? Quais eram seus nomes e profissão? O que os discípulos fizeram? Cada qual responde as perguntas seguindo o Evangelho. Jesus veio anunciar uma boa notícia. Qualquer tempo é propício para ouvir seu chamado, acreditar na palavra e praticar os seus ensinamentos. Foi o que fez o evangelista São Marcos. Acreditou no Evangelho, tornou-se discípulo missionário de Jesus. Foi também o que fizeram os 4 primeiros discípulos, Pedro e André, Tiago e João. Eles acreditaram em Jesus e imediatamente o seguiram. Nós também devemos seguir Jesus imediatamente com toda a disposição, cada um dentro de sua vocação e disponibilidade. Vamos conversar sobre o que diz o texto para nós. Hoje, ainda Jesus continua chamando cada um de nós. Como sabemos que Jesus nos chama? Onde e para fazer o quê? O que significa para nós deixar tudo e seguir Jesus? Esse é o momento que poderíamos conversar. Qual que é a nossa missão? Qual que são nossos atos? Qual o momento que estamos passando? Seguir Jesus exige muita coragem. Jesus escolheu 2 duplas de irmãos. Isso significa que a nossa vida como cristãos e cristãs deve ser vivida no amor fraterno, como membros de uma só família. Seguir Jesus exige sempre muita coragem. Jesus convida todos nós a segui-lo com entusiasmo. Sua proposta de largar tudo é para todos e para todas, e significa trabalhar pelo projeto de Jesus, que é a vida digna, sem exclusão. Seguir Jesus exige sempre muita coragem. Isso exige amar os outros como a si mesmo. Exige dar testemunho de fé e de amor em qualquer lugar e em todas as situações. Exige que sejamos honestos, pacientes, sensíveis, participantes da comunidade, solidários com quem sofre. Foi assim que fizeram os primeiros discípulos. Nós também podemos ser e agir assim. Irmãos e irmãs muito amados, estamos seguindo os passos da leitura orante da Palavra de Deus. Nós conversamos sobre o que o texto diz, meditamos sobre o sentido do texto para nós e agora com toda a confiança podemos nos dirigir a Jesus com as nossas orações.
Senhor Jesus, tu chamaste os primeiros discípulos e eles te seguiram imediatamente. Ajuda-nos a seguir teus passos, fazendo o bem com toda a coragem e alegria. Ajuda-nos, Senhor, a seguir com toda coragem e alegria. Senhor Jesus, queremos que nos amemos uns aos outros como membros de uma só família. Ajuda-nos a superar o individualismo e a acomodação para amar a todos como tu nos ensinaste. Ajuda-nos, Senhor, a amar a todos como tu nos ensinaste. Senhor Jesus, tu és nosso amigo e queres a nossa colaboração para construir o reino de Deus. Ajuda-nos a sermos amigos e solidários com as pessoas que sofrem, para que todos tenham vida digna. Ajuda-nos, Senhor, a sermos solidários com as pessoas que sofrem. Concluímos rezando juntas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Durante esse encontro online, foram citadas várias pessoas que escolheram o melhor caminho, seguir Jesus. Foram citados os nomes de João Batista, do evangelista Marcos, de São José, da mãe dele, chamada Maria, e dos 4 primeiros discípulos, Simão Pedro, André, Tiago e João. Cada um e cada uma, de seu jeito, respondeu ao chamado de Deus. Todas elas são exemplos para nós. Que compromisso podemos assumir como resposta ao chamado que Jesus nos faz? Ó Pai, de bondade, em nome de Jesus Cristo e com a intercessão de Maria Santíssima e de São José, acolhei a nossa prece e protegei-nos com o vosso amor paterno e materno. Lembrai-vos especialmente das pessoas que estão sofrendo. Enviai sobre nós o vosso Espírito para que nos guie e nos fortaleça, no seguimento de Jesus Cristo, vosso Filho e vosso irmão. Ó Deus Trindade, cheio de ternura e de misericórdia, fazei descer sobre nós a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhastes nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Vamos nos preparar para o próximo encontro lendo o tema e o texto bíblico. Levar a Bíblia em todos os encontros. Até lá, na paz de Deus. Amém, irmãs.